Fala galera, beleza? Caio, professor de Excel da Atuar aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nona aula da nossa série de PROC-V. Uma série em que a gente viu a fórmula PROC-V do zero e em diferentes contextos aqui que o Excel pede, né? Que muitas vezes você se depara ali no dia a dia das empresas e do mercado de trabalho. Fechou? Hoje a gente vai ver o uso da função PROC-V com a função indireto. A gente vai entender em qual contexto que a gente pode utilizar, como aplicar e assim vai. Beleza? Então, bora para a aula. Desde já, como eu falei nas outras aulas, prazerzaço estar contigo aqui, obrigado pela tua presença. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, baixar o material dessa aula e, cara, depois de ver toda a aula aqui, praticar para você poder sempre estar aprendendo Excel aqui com a gente, fechado? Dito isso, bora para a aula. Seguinte, aqui eu tenho uma coluna com produtos chuteira, bola de futebol, luvas e assim vai. Eu tenho a filial em que esse produto foi vendido, então tipo a chuteira foi vendida, essa aqui, né, em SP, a bola de futebol em SP, a luva em MG. Então eu tenho a UF ali daquela filial, no caso São Paulo, Minas e assim vai, né, a unidade da federação ali. E eu quero saber a quantidade vendida de acordo com o produto da filial, tipo, a chuteira Nike foi vendida em SP, eu quero saber qual foi essa quantidade vendida. A mesma chuteira Nike, ó, tô procurando aqui, também foi vendida no RJ, eu quero saber a quantidade vendida lá no RJ. Então, a minha quantidade vendida, ela vai estar altamente relacionada com a minha filial. Então, de acordo com a filial, eu vou ter a minha quantidade vendida. Aqui eu tenho o preço unitário e eu tenho o total, que é exatamente a multiplicação da quantidade vendida pelo preço unitário. Aqui ao lado, nessas tabelinhas, ó, vou chegar um pouquinho aqui para o ladinho, eu tenho os produtos, os mesmos produtos, só que a quantidade vendida por estado, né, por filial. Então, no Rio, eu tenho 41 vendas da chuteira, 11 vendas dessa bola de futebol e assim vai. Eu tenho o mesmo relatório aqui para SP e o mesmo relatório aqui para Minas, né, para MG. Então, baseado nisso, bora aplicar a função PROC-V e a função indireto. Antes de aplicar a função indireto ali dentro da PROC-V, eu só quero te mostrar o que a função indireto vai fazer. Vou abrir um igual indireto aqui, ó, igual indireto, dei o tab para entrar na fórmula. A função indireto, como ela mesma fala, ela sempre vai se referir de maneira indireta a um determinado intervalo. Então, através de um texto, eu vou conseguir me referir a um determinado intervalo. Por exemplo, se eu chegar aqui e digitar a célula entre aspas para poder sinalizar que é um texto D3, digitei D3 entre aspas, fechei o parênteses. Quando eu dou Enter, repara o que ele resulta aqui para gente. QTD vendida. Por quê? Porque é exatamente essa informação que consta nessa célula aqui, de QTD vendida. Na célula D3 está escrito QTD vendida. Então, indiretamente, eu escrevi QTD vendida, porque eu me referi através de um texto, que é, entre aspas, D3. Então, a função indireto tem exatamente esse poder. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função indireto dentro do PROC-V. Em que argumento? A gente vai usar a função indireto dentro do argumento de matriz tabela do nosso PROC-V. Então, por exemplo, aqui nessa base eu tenho as vendas do RJ. Aqui nessa base eu tenho as vendas SP. E eu quero que, ao usar a função indireto, eu possa usar esse cara aqui, ó, como a minha matriz tabela, desde que eu possa nomeá-lo. Então, eu vou usar a função indireto justamente para poder pegar as vendas só do RJ, as vendas só de SP, as vendas só de MG e assim vai. Só que isso, o mais legal vai ser baseado no nome da filial que eu tenho aqui nessa coluna ao lado. Então, se for SP aqui, a QTD vendida vai dar a quantidade vendida de SP. Se for MG, de MG e assim vai. Beleza? A gente vai fazer isso tudo de forma automática. Vamos junto comigo. O primeiro passo que a gente vai fazer para poder usar a função indireto com a função PROC-V é o seguinte, e aí eu peço sempre a tua compreensão que muitas vezes no Excel é como uma série, é como um filme que você tá vendo o início ali, talvez você possa falar, cara, não tô entendendo, só que aí lá no final você vai olhar e vai falar, ah, entendi. Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai nomear cada tabelinha dessa aqui, ó, cada tabelinha dessa com o nome da respectiva filial. Então, por exemplo, eu vou chegar e vou selecionar a quantidade vendida e o produto, né, no caso, desde o primeiro produto até a última quantidade vendida aqui do RJ, selecionei esses caras e vou chegar aqui, ó, depois na caixa de nome do Excel, aqui na Atuar a gente chama de bússola, e vou escrever RJ, porque exatamente é o que se refere aqui à filial do RJ. Dei o Enter para confirmar. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para SP, selecionei todo mundo, SP, vou colocar em maiúsculo aqui só pelo capricho, dei o Enter, e vou fazer a mesma coisa, ó, com a galera de
MG, beleza? Com a galera de Minas, selecionei todo mundo, vou chegar aqui na caixa de nome e vou escrever MG, Enter para confirmar. Então o nome desse intervalo aqui agora é MG, o nome desse aqui agora é SP e o nome desse aqui agora é RJ. Cada tabelinha tem a sua respectiva nomenclatura. Beleza, justamente para que eu possa usar a função indireto para poder buscar esses caras. Então agora o que a gente vai fazer? Antes de a gente fazer a função procv com a indireto ali juntas, eu vou chegar aqui e vou te mostrar somente o que a função indireto sozinha vai fazer, agora que a gente nomeou esses intervalos. Eu vou chegar aqui e vou abrir igual indireto. Aqui a gente pode fazer muito bem duas coisas. Primeiro, colocar entre aspas RJ, por exemplo. Fechei aspas, fechei o parênteses e apertei o Enter. Olha só o que aconteceu. A função indireto despejou toda a tabela do RJ, que é a mesma tabela que está aqui, ó. Só que ela despejou aqui. Outra possibilidade eu vou apagar esse cara, é fazer o seguinte, igual indireto. Eu vou, ao invés de colocar entre aspas, eu vou clicar nessa primeira filial aqui, ó. Vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Olha só que legal. Como nessa filial está escrito SP, e eu falei que eu estou me referindo indiretamente a essa filial, por conta da célula C4, e o nome desse intervalo aqui é SP, a função indireto trouxe a tabela inteira de SP. Então eu me referi indiretamente àquela tabela. É exatamente isso que a gente vai fazer no nosso procv lá no argumento de matriz tabela. Bora lá. Aqui embaixo de QTD vendido eu vou abrir igual procv tab para poder entrar na fórmula. O valor que a gente está procurando é o exato produto ali. Então eu estou procurando o produto aqui, eu quero a quantidade vendida. Ponto e vírgula. E aqui na matriz tabela que vai entrar a função indireto. Então depois do ponto e vírgula eu vou colocar indireto. De novo, não preciso abrir outro igual. E aí depois disso eu vou clicar na filial. Só que a função procv ficou um pouquinho aqui na frente, ó. Eu vou clicar aqui no título e vou só dar uma setinha para baixo. Olha só que legal. Então, eu vou me referir indiretamente àquela filial de SP, que a gente viu que vai resultar na matriz tabela para a gente. Perfeito. Posso fechar o parênteses agora. Ponto e vírgula. Eu quero como retorno o número de índice da coluna, da segunda coluna dessa matriz tabela de SP, nesse caso aqui da primeira célula. Botei um 2 aqui, ponto e vírgula, 0. Depois fechei o parênteses e aí dei o Enter. Olha só que legal. Ele já resulta para a gente que a QTD vendida da chuteira Nike Mercurial foi de 16, certo? Em SP, certo. Quando eu olho aqui, ó, foi exatamente de 16. Deixa eu até pintar aqui para poder ficar marcado para a gente. Foi de 16 a QTD vendida. O ponto mais legal do procv com indireto, feito exatamente desse passo a passo, é se eu alterar esse cara para RJ e apertar o Enter, olha só que legal, ele vai alterar na hora a QTD vendida, já que agora eu estou me referindo à filial do RJ, que tem como tabela delimitada aqui pelo próprio nome, essa tabelinha aqui. E dentro dessa tabela, a segunda coluna é essa de QTD vendida, e desse valor procurado resulta numa QTD vendida de 41 quantidades ali, unidades vendidas. Então esse ponto é muito bacana. Quando eu altero para SP, ele volta aqui para 16, e quando eu dou um duplo clique, ó, 1, 2, ele vai arrastar para todo mundo, só que fazendo para a respectiva filial. E aí, cara, a gente conseguiu combinar procv, função indireto e até um pouco sobre intervalo nomeado, que é nada mais ou menos do que isso aqui. Selecionar e dar um nome para esse intervalo. Então, dessa forma, a gente consegue deixar o nosso procv ainda mais automático, só que agora no argumento de matriz tabela. Olha, eu espero de coração que você tenha curtido toda essa série de, 9 aulas sobre a função procv, que você tenha chegado até aqui, até esse final, e que você tenha realmente gostado, tenha aprendido, e, cara, o que eu mais desejo é que você aplique no seu dia a dia aí dentro das empresas. Não esquece, faz o download do material, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Ó, agora eu te vejo em outros vídeos, foi um prazer ter você nessa série. Um abraço.